Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres e felizes de estar na casa de Deus, aqui com o pastor Liel e com a noiva de Cristo. Eu pediria para a igreja que abra as vossas Bíblias, segundo Crônicas, capítulo 7 e verso 14, muito conhecido, segunda Crônicas 7, 14, contando os relatos dos reis de Israel, de Judá, escrito por Esdras durante o cativo na Babilônia, para reanimar e refortalecer as fé dos irmãos que estavam em uma terra estranha. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Quem achou, diga glória a Deus. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar, meu querido? Curva a sua cabeça, fazendo um favor. Senhor Jesus Cristo, nós já temos sentido a Tua presença, mas fale conosco, Senhor, mediante a Tua palavra que santifica, a Tua palavra que renova. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, e que aqui o homem venha diminuir, mas Cristo Jesus venha ser exaltado, glorificado, porque Ele pertence à honra, à glória, à eternidade, porque dEle, para Ele, são todas as coisas. E a igreja diz amém. Segunda Crônicas, capítulo 7 e verso 14, diz bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Podeis assentar, meus queridos. Peço um favor que deixe as vossas Bíblias abertas ali no capítulo 7 de 2 Crônicas. A palavra de Deus nos diz que o rei Salomão, o rei da paz, estava começando a sua vida na monarquia e agora ele tinha uma nação inteira sob seu cuidado. E esse rei, ele tinha um cuidado com a sua nação, mas primeiramente ele se lembrara da aliança que o seu pai tinha com Deus. E todavia ele ouviu o conselho do seu pai, e seu pai fala para ele: olha, Salomão, ser homem, guarde os preceitos, as promessas de Deus. E a Bíblia nos diz que Salomão foi confiado a ele para a construção do templo do Senhor. Até então o templo era feito e era construído de pele de animais, era móvel, não tinha um lugar certo. E Davi, o seu pai, um homem segundo o coração de Deus, queria construir o templo, mas Deus falou: não, será para o seu filho. E assim aprove a Deus, e ele preparou, trouxe os melhores construtores, os melhores artifícios, os melhores pedras, as madeiras, cedro do Líbano, trouxe os melhores artesãos para construir o templo ao Senhor. Interessante que ele fez e preparou do bom e do melhor para a casa de Deus. Mas Salomão fez uma reunião solene, chamou toda Israel quando aquele templo ficou pronto. E todos estavam maravilhados com aquela construção. E no capítulo do verso 6 de 2 Crônicas, ele faz uma oração. E a sua oração é uma oração intercessória. Ele não era sacerdote, mas ele era rei. E a sua oração, ele ora pelo povo, ora pela nação, ora para que Deus abençoe aquele templo, para que o Senhor esteja lá, porque a presença de Deus estava com a arca, e era uma nova época. E ele clama pelo aquele povo, ele faz uma oração do coração, uma oração da alma. Foi falado aqui que há orações que saem palavras da boca, mas ele orou com intensidade perante toda aquela nação. E acabando aquela oração, eles oferecem o sacrifício ao Senhor. E não foi pouco o sacrifício que eles fizeram para Deus. A Bíblia nos diz que foi 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Então era muito. A Bíblia nos diz que Davi, ele fez a construção para os levitas. Ele ordenou como que ia ser o louvor. Seu pai preparou os musgos para louvar ao Senhor. Então pense numa festa de magnitude grande, para louvar, para honrar ao Senhor. E todo mundo estava alegre, e todo mundo louvando e adorando ao Senhor. E toda a nação de Israel
com uma nova época, com o templo, estavam maravilhados. E a Bíblia diz, quando ele acabara de orar, acabara de oferecer os sacrifícios, a Bíblia diz que fogo desceu do céu. A Bíblia diz que a presença de Deus tomou aquele lugar. A Bíblia diz que todos, quando viram aquilo, se prostraram com o rosto na terra e falaram: o Senhor é bom. Aí depois daquele acontecimento, eles fizeram uma festa, 7 dias de dedicação ao altar. E depois fizeram outra festa de tabernáculos, de cabanas, honrando ao Senhor. E terminando aqueles 21 dias, o povo foi alegre para casa. E o rei foi para a sua casa, porque também construíram o templo do Senhor é a sua casa. Glória a Deus, irmãos. Deus operou, foi uma grande homenagem, foi um grande templo, e todo mundo ficou feliz. Mas a Bíblia nos diz, se você tiver com a Bíblia aberta, no verso 7, diz bem assim: acabando Salomão de adorar ao Senhor, fogo desceu do céu. E a Bíblia diz que quando ele estava em casa, ali o verso 12, apareceu o Senhor de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Então Deus estava falando para Salomão mais uma vez: olha, eu ouvi a sua oração, e agora esse tabernáculo eu escolhi para ser lugar de sacrifício. Irmãos, eu achei interessante que o pastor hoje ele falou de sacrifício aqui. Quem reparou hoje aqui? Né? Não tem um sacrifício, nosso culto racional. Aqui é um lugar de sacrifício. Não é como Israel. Aquilo já acabou, aquilo é uma sombra. Não há necessidade mais. Mas aqui é um lugar de prestar um culto, uma adoração sincera e verdadeira para quem? Para Deus. E Deus aparece, fala: ouvi a tua oração, mas eu posso também fechar o céu. Eu também posso mandar uma praga de gafanhoto para Israel. Aí nós vemos esse famoso versículo aqui, que diz bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós somos povo de quem, igreja? Povo de Deus. Nós invocamos o nome de quem? O nome de Deus. Sabe o que eu aprendo primeiramente aqui? Quando pessoas têm compromisso com a palavra de Deus, quando pessoas falam que vivem e vivem que falam, e são intercessores, quando eles preparam o altar, quando eles fazem um sacrifício verdadeiro, Deus manda fogo do céu. Deus manifesta a sua presença. Eu e você, meu querido, nós somos sacerdote real de Deus, não precisa ser pastor. Foi falado aqui que o véu foi ser rasgado, a intimidade para você entrar no santo do santo. Mas quando eu e você, como pai de família, como um servo de Deus, nós fazemos um altar verdadeiro e oferecemos aquilo que agrada a Deus, Deus manda fogo do céu. É interessante que a Bíblia diz que Elias, perante toda uma nação de Israel, o mesmo cenário, os filhos de Baal, os sacerdotes de Baal, um rei ímpio, a nação de Israel pecaminosa, ele ergueu um altar ao Senhor. E ainda ele fala: ó nação de Israel, vocês estão cocheando em 2 pensamentos. E quando ele oferece aquele altar, o que acontece? Vem fogo do céu. Meus queridos e meus amados aqui presentes, Deus quer de mim e de você que nós oferecemos um altar verdadeiro. Porque o fogo do céu não é só para que os outros possam ver. O fogo é para limpar. O fogo é para renovar. E o fogo era para santificar, meus queridos. Esta noite eu quero o fogo do céu. Eu quero fogo no meu coração. Eu quero que o meu lar, a minha casa seja diferente. Eu quero que o ambiente onde eu trabalho seja diferente. Irmãos, é o momento de a gente clamar, preparar o altar mesmo. Porque nós somos povo de quem? De Jesus, povo de Deus. Só que o interessante que Israel, o culto lá foi um culto diferente. Foi aquela festa, aquela conferência, aquele congresso, foi aquele momento que eles nunca imaginaram. E os irmãos israelitas, a nação estava no seu apogeu, estava financeiramente bem, a sua parte geográfica estava bem estendida, maior que Davi. O
povo tinha tudo do bom e do melhor. E quando eles foram para o culto, Deus abençoou. O culto foi maravilhoso. E o povo voltou feliz para casa. Mas quando Deus responde a Salomão, ele fala o quê? Ouvi a oração do povo. Não. Ouvi a tua oração. Irmãos, muitas vezes nós vemos na igreja, sentamos aí, oferecemos o nosso culto. E nós sentimos a presença de Deus. E nós ficamos maravilhados e falamos, o culto foi uma bênção. O pastor pregou sobre isso. Estamos aprendendo sobre, Libras, como que é Cristo, assim, Cristo, cruz, e aqui alegria, sorriso. Aprendemos isso e voltamos alegre para casa. Mas muitas vezes Deus opera e manifesta a presença. Porque manifestar a presença é uma coisa, ter a presença é outra. Quem está entendendo, diga um glória para mim, irmãos. Ter a presença, muitas vezes você não vê ela manifestada, mas você tem. Muitas vezes você não sente, mas você tem a presença. Mas quando Deus manifesta a presença, Ele quer dar um sinal. Ele está falando, alguma coisa não está certa. Ele está querendo mostrar algo para o povo. E o povo de Israel, eles ficaram felizes. O culto foi bênção. Vimos fogo do céu, a presença, a fumaça de Deus, que o sacerdote não podia adentrar dentro do templo de tamanha glória. Imagine um culto, irmão, que você não consegue chegar nem na porta da casa de Deus, de tamanha presença de Deus. Você não volta maravilhado para casa e fala, Deus está nesse lugar. E o povo voltou assim, irmãos. Mas quando Deus trata com o líder, quando Deus trata com a liderança, fala, olha, eu estou abençoando aquele lugar, aquela casa, não por causa de fulano, de beltrano, mas por causa de uma vida. Uma vida, meu querido, faz manifestar a presença de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês com todo carinho, lá na tua casa você tem que ter a presença e trazer a presença de Deus manifestada na tua vida. Irmãos, eu estou falando esse versículo a semana inteira. Nós temos que fazer igual o profeta, igual o pastor Josué. Perante Israel, que servia a outros deuses. E ele ensinando o povo, pregando e falando. Chegou um tempo que o pastor Josué ele ficou triste. Ele fala bem assim para aqueles irmãos. Olha, se vocês querem adorar esse Deus, além do Jordão, desses costumes, dessa prática imunda, vocês podem fazer isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Irmãos, Deus quer que você em casa seja um intercessor. Que quando você ora a Deus, Deus responde da sua alta glória. Que a presença de Deus seja manifestada na tua vida. Que o teu falar seja diferente. Que o seu pisar seja diferente. Irmãos, estávamos conversando hoje na escola dominical. Se nós morremos hoje, o que nós vamos deixar de legado? Quais serão as nossas atitudes? O que vai refletir o nosso nome? Hein? Se a igreja que nós fazemos parte acabar hoje, ela vai fazer vai fazer falta para a sociedade? Ela vai ser uma igreja que, olha, aquela igreja fechou, fez falta para Matinhos, ela ajudava, ela fazia isso, será? Nós temos que fazer mais, buscar mais, entender mais. É orar diferente. Não é importante a oratória, mas é importante que você entenda que Deus está ouvindo. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. É compromisso, irmãos. Eu quero falar uma frase que eu ouvi essa semana, eu achei maravilhoso. Não leve na brincadeira aquilo que Deus considera sério. Não brinque com coisa santa. Ninguém brinca aqui de ser pastor, ninguém brinca aqui de ser pregador. Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Há um tempo na nossa vida que a gente dê essas coisinhas de criança. Mas Salomão, Deus abençoou aquele trabalho. Deus abençoou aquela reunião solene para uma nação inteira. Por causa de um homem que adorou
em espírito e em verdade. E tais pessoas Deus procura. Quem adora a Deus em espírito e em verdade aqui esta noite? Mas Deus, dessa vez, Ele não teve só um particular com a liderança. Ele falou a respeito do povo. Falou, olha, tenho ouvido a sua oração, Senhor. E essa casa eu escolhi para ser a minha morada, para ser casa de sacrifício. Eu tenho um propósito. Mas Ele vem, se esse meu povo aí, que se chama pelo meu nome, não se me ajude, irmão, você está meio fraco. Você pode me ajudar fazendo um favor? Se o meu povo que se chama pelo nome não se converter dos maus caminhos. Irmãos, a gente está acostumado a vir em igreja. A gente está acostumado a vir em reuniões solenes. Nós estamos acostumados a ser servo. Chegou domingo, a gente pega aquele sapatinho, aquela roupinha social. Chegou domingo, a esposa já sabe aquela roupa que vai. Entenda, meu querido e meu amado, que ser povo de Deus é muito mais do que isso. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você de um agente transformador. Irmãos, eu creio que esses são os últimos dias da igreja na face da terra. Que a Bíblia diz, antes que venha o homem da iniquidade, virá a grande apostasia. É a apostasia que é um sinal. É a apostasia a negação da fé. A apostasia está crescendo fora do normal. E é o momento agora de nós fazermos aquilo que a gente nunca fez, irmãos. Sabe, eu tenho orado no começo do ano e pedido uma coisa para Deus, irmãos. Coisa minha. Falo, Senhor, faça ver aquilo que eu não estou vendo. Faça ouvir aquilo que eu não estou ouvindo. E faça-me sentir aquilo que eu não estou sentindo. E faça fazer aquilo que eu não estou fazendo. Irmãos, eu comecei a pedir essa oração para Deus. Comecei a clamar a Deus. E Deus tem feito um reboliço na minha vida. Irmãos, antigamente eu orava só a Deus e fechava meu quarto e ia embora. Agora quando eu oro a Deus, eu sinto Deus falando direto no meu coração. Irmãos, antes eu pregava e queria saber no final do culto se eu tinha pregado bem e ficava preocupado com as pessoas, se vão ouvir bem a minha oratória. Agora não, eu quero pregar porque eu quero que o povo entenda a palavra, que o povo compreenda a vontade de Deus. Deus quer mais de você e de mim. Saia de águas rasas, pare de se contentar. O culto foi bom. Não, o culto pode ser melhor ainda. E o culto é estendido 24 horas na tua casa, na tua vida. Deus, eu estou com essa situação. Deus quer arrumar essa situação. Mas a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai a mão, ó pecadores, e vós de duplo ânimo purificar o... Ei, tem que chegar a Deus, Ele vai chegar a você. Mas há umas atitudes que nós devemos tomar. Limpar a mão, parar de pensar duas coisas. É uma coisa só, é céu, é coisas celestiais, as coisas do céu, atemporais. E quando ele ora ao Senhor, Deus fala, esse povo está chamando pelo meu nome, mas tem que se converter dos maus caminhos. Irmãos, com todo carinho, algumas coisas que nós fazemos que Deus não está se agradando, irmãos. Algum caminho que nós estamos tomando que não está agradando a Deus. Amém? Alguma atitude que nós estamos fazendo que não está agradando o Papai do céu. Tem algum perdão aí que a gente não liberou. Tem algo que a gente não confessou ainda. E quem confessa alcança misericórdia. A Bíblia diz bem assim, cuida do teu coração, porque dele procede a saída da vida. Irmãos, algumas coisas nós devemos se converter mesmo, deixar algumas práticas. É interessante que essa palavra que Deus está falando, não está falando para o cananeu, o jubezeu, o ferreu, não está falando para aquelas nações ímpias não,
Está falando para um povo santo, um povo que foi escolhido por um patriarca, um povo que vivenciou milagres, um povo que viu a mão de Deus, o braço de Deus, um povo que viu coisas que nenhum outro povo viu, um povo que era temido pelas outras nações, um povo que Deus era com eles e Deus estava tratando com esse povo. E por que Deus não pode tratar conosco hoje, irmãos? Por quê? Algumas coisas, meus queridos, nós devemos mudar, irmãos. Ei, esse teu ressentimento aí, que você esconde, Deus está vendo. Esse teu desejo oculto por outra coisa, Deus está vendo. Desvia desse caminho, desvia dessa vereda. Sabe, a Bíblia diz bem assim: Deus não é um homem para... e nem filho do homem para que se arrependa, porque Deus nos trata com amor. Olha que interessante que ele diz mais: então eu ouvirei dos céus, perdoarei o quê? Jesus, quando colocaram aquele paralítico e abriu o telhado, Jesus fala: olha, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para depois curar. Jesus, a missão de Jesus é perdoar pecado. E o povo de Deus pode pecar, meus queridos? Só para mim, responda sim ou não. Sim. Mas Deus, a Bíblia diz bem assim, João falando, o apóstolo do amor. Ah, como eu queria ter conhecido o pastor João. Ele falava bem assim: filhinhos, não, mas se pecais, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esta noite, irmão, quero que você dê um glória a Jesus. Está aqui para perdoar, irmãos. O maior milagre do mundo, Ele perdoou os nossos pecados. Deus quer cuidar da tua casa, da tua vida. Deus quer prosperar tudo aquilo que você está tocando. Mas algumas coisas é nós mesmos que retardamos. Nós que fechamos a porta tem hora. E por isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, irmão, quem está ouvindo Cristo Jesus desde o começo dessa reunião aqui essa noite? Ele quer entrar nos corações, Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade, porque veja bem, quem você chama para almoçar na tua casa? Só amigo, só pessoa que você sabe que é íntimo, pessoa que você gosta, você quer oferecer o melhor. E Jesus quer entrar na tua casa. Ele quer governar a tua vida. Aí a Bíblia diz aqui: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terra, o nosso coração, ele é considerado como uma terra. E há corações que são corações que é terra boa, é terra úmida, aonde você planta ali, cresce, floresce e dá fruto. Mas terra seca é ruim, ela não dá o fruto, ela não faz a germinação, ela não produz, é difícil de trabalhar. E essa terra ela pode começar a ter erosão, e essa terra, se não cuidar, sabe o que acontece com ela? Vira deserto. Nós podemos estar no deserto com Deus, mas o nosso coração não pode ser um deserto sem Deus. Sara a nossa terra. Quem quer que tenha o coração sarado por Deus essa noite? Irmãos, e passará a terra só tem uma coisa: é água. A Bíblia diz, e o profeta falou: Deus mandará a chuva serôdia e a chuva temporã. A chuva serôdia é a chuva precoce, é antes do tempo da colheita. E a chuva temporã é depois da colheita, é a chuva tardia. Tem pessoas que no começo da sua fé receberam a chuva serôdia, a chuva que vem antes do tempo. E o coração estava como terra boa, mas ao longo do tempo, ao longo da caminhada na fé, pela circunstância da vida,
pelas aflições dessa terra, pelas perseguições, essa terra começou a se secar. E todavia essa terra não começou a dar fruto. Existe muito dentro da casa de Deus que começaram como terra boa, mas agora o coração está seco, o coração está duro, é difícil de ouvir a voz de Deus. Ele não tem mais aquela alegria, aquele entusiasmo. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? A palavra entusiasmo quer dizer cheio de Deus. Quer dizer que ele não tem mais aquela alegria de vir na casa de Deus. Alguma coisa está diferente no olhar dele. Mas esta noite eu quero dizer aqui para vocês: o nosso Deus, que sara coração, está aqui esta noite. Deus quer devolver a alegria da salvação. Deus quer mostrar que Ele é Deus curador, que Ele faz a ferida e Ele ata a ferida. Deus quer mostrar que Ele traz o óleo da alegria. Deus quer mostrar que Ele é Deus e que Ele faz, e que Ele quer restaurar vida, corações, casa, ministérios. Mas esse coração recebeu aquela chuva, mas ele foi se secando, foi virando uma terra seca, e já não está produzindo como antes, aquele fruto, que a Bíblia diz bem assim, Jesus fala, ó, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, eu nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O crente, ele tem que ser frutífero em todas as suas áreas, é como o Salmo 1 diz, é plantada junto aos ribeiros de água. Por quê? Porque ali é terra verde, é terra germinada, ao qual dá o fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus só vai prosperar, sabe, terra que está úmida. E até a Bíblia diz, está escrito em Deuteronômio, Senhor, manda o orvalho da tua palavra, o gotejar, irmãos, corações aqui para voltar a ser verde, para ser úmidos, terra boa, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é o manancial. Jesus fala com aquela mulher, se conheceras o dom de Deus, que fala contigo, tu lhe pediria e ele daria água viva. Foi falado aqui, a água viva está aqui esta noite. Quem crê em Cristo Jesus, rios de água viva fluirão do vosso ventre, do vosso ser. Deus quer se mostrar, revelar poderosamente para muitos corações. Porque eu achar que sirvo ao Senhor é uma coisa, e eu servir ao Senhor é outra. Eu ver a presença de Deus manifestada e ter ela de fato é outra. Amém? Mas Deus, ele é bondoso, maravilhoso, longânimo, tardio para se irar, e na ira ele se lembra da misericórdia. Eu creio, meus queridos, que Deus, nesses últimos dias da igreja na face da terra, esses dias de adversidade, de inversão de valor, dias que nós não esperávamos a viver isso. Eu confesso para a igreja, quando eu era moleque, eu tinha um sonho, eu não achava que a gente ia ter esse momento que nós estamos vivendo agora. Literalmente, o reino de Deus está sendo tomado por força. Está difícil de ser crente, com tantas situações, tantos escândalos, tanta banalização do evangelho, dos títulos, tanta coisa acontecendo. E nós vemos que Cristo Jesus está mais perto da sua vinda, para buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Mas a Bíblia diz que a chuva temporânea, a chuva tardia, está vindo. A água da vida está chegando. O profeta já falou, olha, esse povo está cometendo duas maldades. A mim o manancial de água viva estão deixando. Estão cavando para si cisternas rotas, furadas, que não retém água. Mas esta noite, meus queridos, eu quero te lembrar que a fonte da água viva está aqui. Que Jesus, que você entenda, que você ande nesse rio que sai do templo do Senhor.
Deus quer que essas águas que estejam no teu artelho entre, vai até o joelho. E que você que está com a água até o joelho acha que está bom, Ele quer que vai até a cintura. E você que acha que essa água até a cintura está bom, Deus quer que você adentre até a água no peito. E você que está achando que a água no peito já está bom, Deus quer que você ande em águas profundas, para que você entenda que lá você não tem domínio, mas quem te domina é Deus, e aí Deus te guia, aí você entende como é ser servo de Deus. Se coloque de pé, meu querido, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluias. 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 Oh, meu irmão. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus falou para os seus discípulos: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esta noite, a água viva, aquele que renova, aquele que faz florescer, aquele que te dá alegria em meio à tempestade, na escassez, nas mazelas da vida, Ele está aqui esta noite. E eu quero orar com você e para você. Deus quer mudar algumas coisas, irmãos. Porque o profeta diz bem assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao... E Ele virá a nós com uma chuva seródia, que rega toda a terra. Não é só para nós essa chuva de bênção. Não é só para os nossos corações. São para outros corações. A semente caiu. Caiu em terra boa. Deus quer mudar algumas coisas nas nossas vidas. Vou fazer uma pergunta só para vocês aqui, irmãos. Quem precisa de Deus aqui? Quem quer o Senhor mais? Quem aqui pode dizer: não, já está bom, já estou num nível espiritual aqui, meu Deus, agora, olha, eu estou assim, eita, eu faço isso, eu agora... Oh, irmãos, Deus não quer religiosidade, Deus não quer ritualista, mas um coração quebrantado e contrito, certamente Deus não desprezará. Irmãos, Deus não quer vaso grande na igreja. Agora pergunte para mim: por que, Marcelo? Porque vaso grande é difícil de encher, mas vaso pequeno ele enche rápido. Por isso que Jesus se alegra no Espírito: graça te dou, Pai, porque ocultaste as coisas dos grandes entendidos e revelaste aos pequeninos. Deus quer abençoar você, meu querido. Deus quer a tua vida florescida. Deus quer levar você em passos verdes e verdejantes. Ele quer ser o Senhor da tua vida, literalmente. Literalmente Ele quer governar todo o teu ser, a tua alma, o teu pensamento, que você possa falar como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu faço agora, tudo glorifica o Senhor. Não penso mais nas coisas das terras, mas penso nas coisas do céu atemporais. Irmão, nós vamos orar agora. Nós vamos colocar a nossa casa, a nossa família. E a Bíblia diz bem assim em Coríntios: examine o homem a si mesmo. Porque aquele que participa indignamente do corpo e do sangue de Cristo, ele diz bem assim: por isso que há muito entre vós fracos e doentes, porque não discerne bem o corpo de Cristo. Irmãos, no mundo animal é assim. Quando o predador vê suas presas, e ele vê um grupo de animais, ele vai procurar primeiro o predador, sabe o quê? Os filhotes. Não tendo filhotes, ele vai procurar os velhinhos. Não tendo os velhinhos, ele vai achar o doente, o fraco, que é mais fácil dele caçar e dilacerar e pegar aquela presa.
E no mundo espiritual é a mesma coisa. Não é à toa que o nosso adversário ele é como um leão que fica ao nosso derredor, esperando alguém ficar fraco para que ele possa atacar. E sabemos que a sua intenção não é boa, é de morte, destruição, de roubo. Mas nós também sabemos que aquele que nos fortalece é o Senhor. Nós também sabemos que o nosso Jesus não é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Ele guarda a tua casa, a tua vida. Abra suas mãos como fosse receber algo do Senhor. E eu ia pedir ao pastor Eliel que faça essa oração. Amém, igreja? Deus vos abençoe. Aleluia. Fecha os teus olhos nesse momento. Bendito seja o teu nome, Pai. Irmãos, apostos agora, Pai, diante da tua presença. Teu povo tem recebido a tua palavra. Nós temos recebido, Pai. Ouvi a tua palavra e temi, escreveu o profeta. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Porque as tuas misericórdias sempre são a causa de nós não sermos consumidos. E as tuas misericórdias são novas a cada manhã. Então renova, Senhor, a tua misericórdia na vida dos teus filhos, da tua igreja nesse momento, Pai, segundo a tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós, derrama sobre nós, Pai, derrama sobre nós, faça queimar uma chama no coração. Senhor, só tu podes causar em nós, só tu podes avivar a tua obra, Senhor, só tu podes mover nos nossos corações. Então, Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora, Pai, segundo a tua palavra, olhe para cada coração aqui presente e que o teu Espírito Santo venha ministrar em cada vida e que todos possam ser tocados outra vez, renovados, fortalecidos ainda mais, abençoados por ti, Senhor, que os seus corações se alegrem em tua presença. Oh, bendito seja o teu santo nome. Eu creio, Senhor, que tu estás fazendo algo lindo e maravilhoso aqui hoje. Eu sei, Senhor, que esta palavra tem estado latente em muitos corações. Eu tenho certeza, Senhor, que vidas estão sendo tocadas, não só aqui, mas também aonde quer, Senhor, que esteja uma pessoa agora nos ouvindo, nos acompanhando. Eu sei que o teu Espírito está ministrando agora em cada coração. Aleluia. Oh, aleluia, glorifica o nome santo do Senhor. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Glorifica o Rei do Universo. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Louva o Senhor. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Vamos cantar mais uma vez assim? Quão formoso és, quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar,
Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Seja cheio, irmão, do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Seja fortalecido do Senhor. Amém. Glória a Deus. Desejo uma semana abençoada para todos vocês. Vamos estar juntos, permitindo Deus, na próxima quinta-feira. Quero agradecer de coração o evangelista Marcelo, toda a equipe, né, que esteve com ele acompanhando. Deus abençoe. Obrigado por ter atendido nosso convite. É sempre bom poder receber os nossos irmãos aqui. Amém, queridos? Você foi abençoado? Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração, e todos digam juntos: amém. Deus vos abençoe. Os irmãos que não participaram da Santa Ceia podem ficar e nos procurar aqui à direita, tá bom, meus queridos? Vamos servir vocês.